Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, quinto domingo pascal. Aqui nós nos encontramos no Evangelho com um novo mandamento que o Senhor nos dá. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos como eu vos amei. O Senhor nos diz no Evangelho de São João, no capítulo 13, exatamente este verbo que é tão forte e importante para nós cristãos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos. E isto é muito importante porque é assim, nos amando como o Senhor nos amou, que poderemos glorificar a Deus. Sim, não apenas glorificar a Deus, porque assim nos tornamos verdadeiramente seus discípulos, ou seja, não é um seguidor autêntico, não é um cristão católico autêntico aquele que não é capaz de amar, que põe reservas ao amor, sobretudo no que diz respeito às mágoas, ressentimentos, às perseguições, porque o próprio Senhor nos ensinou o que é o amor e a como viver o amor, nos mostrou o que é o amor e a como viver o amor. Queridos irmãos, é uma escolha guardar e abraçar o sofrimento, o ressentimento, a mágoa ou abraçarmos estar no Senhor, sermos do Senhor, vivermos como o Senhor. E viver como o Senhor é viver cheio do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo conduza nossas vidas. É assim que o amor, que é o próprio Espírito, nos conduz a esta grande missão que é glorificar a Deus. Tudo parte do amor. Uma boa pregação, uma boa vida, um bom trabalho, um bom cuidado com a família, tudo aquilo que podemos pensar em dar testemunho de Deus, um bom trabalho na igreja, ser bom padre, bom pai, boa mãe, enfim, tudo deve partir do amor. Isso nos deixou muito claro São Paulo na carta aos Coríntios. É assim que nós devemos caminhar. Mas glorificar a Deus no amor não é fácil. Neste pequeno trecho do Evangelho de São João, vemos ali a presença de Judas que sai. E Jesus vai dizer que a saída de Judas implica exatamente na glória dele e na glória de Deus, na glória do Pai. Porque será iniciado o sofrimento intenso de Jesus, toda a sua paixão culminando com a sua morte. Queridos irmãos, é nessa experiência do sofrimento que tantas vezes católicos abandonam a sua fé, na busca de soluções fáceis, rápidas para as suas dificuldades. Mas nunca foi assim. Nunca foi fácil ser cristão. Isso fica bem claro na primeira leitura. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, Paulo e Barnabé, eles estão numa grande missão de evangelização como apóstolos e vão formando e animando os discípulos a manterem-se firmes, como nós encontramos exatamente neste capítulo 14. Eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, firmes na adesão ao Senhor, firmes na prática do amor, firmes na vivência dos mandamentos, firmes no amor uns pelos outros. É aqui que São Paulo e São Barnabé vão dizer sobre os sofrimentos. Permanecer firme na fé é permanecer firme diante dos sofrimentos. Ele vai dizer, é preciso que passemos, inclusive os próprios apóstolos, como todos os discípulos, por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E então São Paulo constitui dentre os discípulos os presbíteros para ajudá-los, animá-los na fé, ajudá-los a permanecer firmes, animando-os na fé. E aqui nós temos esta realidade do reino de Deus. Nós amamos, nós nos amamos, nós suportamos os sofrimentos com amor, mas os sofrimentos não serão para sempre. O amor, sim, já dizia São Paulo, citado na carta aos Coríntios, quando fala sobre amor, sobre a caridade. O amor será para sempre, para sempre. Mas até lá, nós aqui enfrentamos essas dificuldades, os sofrimentos. Ora, o nosso objetivo não é viver para sofrer e não é apenas amar, mas amar em plenitude. Em plenitude, sim, este é o nosso chamado. Amar em plenitude. Por isso, São Paulo vai dizer que para entrar no reino de Deus, ou seja, permanecemos fiéis como discípulos e seguidores do Senhor, nos amando uns aos outros como Ele nos amou, nos leva realmente à casa do Pai. E aqui, neste trecho, São Paulo vai nos dar exatamente a ideia que sentimos ao voltar para a casa do Pai. Diz neste pequeno trecho também dos Atos dos Apóstolos,
Eles, após a evangelização, embarcam para Antioquia, de onde tinham saído. Eles evangelizam sim, mas eles voltam para casa. E neste voltar para casa diz que eles, chegando ali, reuniram a comunidade e contaram tudo o que Deus fizera por meio deles. É assim o céu. Novamente, nós nos reencontraremos com aqueles que já partiram e com aqueles que deixaremos na terra, mas um dia, com a graça de Deus, estarão conosco para contar tudo aquilo que o Senhor fez através de nós. Ou seja, contar o que Deus fez é glorificar a Deus. É manifestar a glória, não a nossa, mas a glória de Deus. Vivemos para a glória de Deus. Esta ideia do retorno para casa, de onde tinham saído, o encontro com a comunidade, o dar glórias a Deus contando tudo o que Deus fizera, é o que nos aparece na segunda leitura, quando se fala da cidade celeste. Sim, a cidade celeste, a cidade santa, nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, que se tornará então essa Jerusalém que desce, essa nova terra, então a própria presença de Deus entre nós. Nós caminhamos exatamente para a plenitude do amor. E na plenitude do amor, na casa do Pai, na Nova Jerusalém, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Como diz Apocalipse, não haverá mais luto, choro, dor, porque passou tudo o que havia antes. É assim que aqueles que nos precederam nos aguardam e nós que aqui estamos evangelizamos para que mais e mais pessoas experimentem esse amor do Senhor ressuscitado e possam compreender que tudo na terra é passageiro, mesmo o sofrimento mais atroz como o Senhor Jesus passou, sendo Deus e homem e nos dizendo como devemos sofrer, também é passageiro. Tudo passará, toda lágrima será enxugada e haverá apenas o amor. Apenas a glória de Deus, apenas o amor. Cheios de esperança, continuemos a praticar este novo mandamento, certos de que Deus nos aguarda em sua casa. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendirei eternamente vosso santo nome, ó Senhor.